Boa noite a todos. É com grande alegria que o programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras realiza a segunda sessão do ciclo Direito e Literatura, feito sob a coordenação do Dr. Fernando José Armando Ribeiro, em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e com a Academia Mineira de Letras Jurídicas. Nós tivemos aqui já há poucos dias a primeira conferência deste ciclo, que foi proferida pelo professor Dr. Marcelo Galupo, e hoje, para grande alegria nossa, para grande orgulho desta casa, recebemos aqui o professor Dr. Álvaro Ricardo Souza Cruz. Eu queria agradecer a presença de todos, convidar a todos para acompanhar a programação da Academia Mineira de Letras nas redes sociais, no nosso site, no nosso Facebook, na imprensa. Nós, ao longo desse semestre, ainda realizaremos muitas sessões e chamarei a atenção para a sessão do próximo dia 23 de maio, em que teremos a alegria de lançar nesta casa o livro do professor Fernando José Armando Ribeiro, A Fascinação das Asas, uma novela que ele vai lançar em 7 dias, aqui na nossa Academia Mineira de Letras, e que tem prefácio do nosso querido mestre Assis Brasil. Eu também convido a todos para a sessão do dia 31 de maio, às 5 da tarde, quando celebraremos o centenário de nascimento de um antigo acadêmico nosso, o poeta Edson Moreira. Muito bem. Eu, antes de passar a palavra ao Fernando, que vai falar um pouco mais sobre este ciclo e vai saudar o professor Álvaro, queria dizer, mesmo sendo desnecessário apresentá-lo, queria dizer que o professor Álvaro é procurador da República em Minas Gerais, é mestre em Direito Econômico, doutor em Direito Constitucional, pós-doutor em História, professor da PUC Minas na graduação e na pós-graduação, vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, membro do Instituto de Hermenêutica Jurídica e autor de 14 livros. Há uma amizade que une as nossas famílias, desde os nossos pais, então eu quero dizer também que é um motivo de particular alegria estar aqui ao lado do professor Álvaro. Eu passo nesse instante a palavra para o nosso querido professor Fernando José Armando Ribeiro, para que ele faça as suas considerações, fale um pouco sobre o ciclo. Muito obrigado. Muito obrigado, caríssimo amigo Rogério Tavares, a quem agradeço a oportunidade mais uma vez de estar realizando estes eventos na Academia Mineira de Letras. E é uma dupla alegria estar aqui hoje, né, porque estamos hoje numa sessão que eu vou reclamar como histórica, né, porque estamos aqui com a presença do professor Álvaro, que é uma pessoa muito estimada para todos nós, e a quem também saúde e cumprimento. Obrigado. Mas é a primeira sessão, o primeiro ato do Rogério Tavares como presidente da Academia Mineira de Letras, que foi eleito hoje à tarde. Então, eu peço uma salva de palmas para o Rogério. Obrigado. E estimo que a sua gestão seja, isso não é nem uma estimativa, certamente será muito profícua, e desejo tudo de bom, muitas felicidades, os melhores fluidos para você na gestão desta nova empreitada, dessa nova missão, que você, como poucos, é talhado para ela. E espero que fique de fato registrado, né, que certamente da série infindável de eventos que vão ser realizados nessa academia daqui para frente, esse foi o primeiro da gestão do acadêmico Rogério Faria Tavares. Também, claro, como eu disse, uma dupla alegria por estarmos aqui com o professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, nosso colega, muito estimado na PUC Minas, um professor admirado por todos os membros da Faculdade Mineira de Direito, discentes e docentes, professor respeitadíssimo no cenário nacional,
muito citado no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores. E o professor Álvaro Ricardo, ele encarna, eu acredito, como poucos, alguns dos propósitos desse projeto Direito e Literatura, uma vez que ele, sendo um jurista, né, com uma formação muito sólida, né, muito consolidada, com uma experiência além de acadêmica, né, com uma produção muito vasta e de muita qualidade, né, que vale destacar em tempos em que há muitas vezes uma produção de quantidade, mas a qualidade às vezes não acompanha a mesma quantidade. E no caso do professor Álvaro isso não ocorre, né? Ele tem uma produção quantitativa e qualitativa de grande, de enorme envergadura, de grande qualidade mesmo, e já um jurista consolidado, né, ocupando também uma função tão importante, né, como procurador da República, ele se tornou, ele tem sempre mantido uma interlocução permanente com a literatura, escrevendo textos inquietantes, né, que são vários, que trazem exatamente esse questionamento permanente, esta reflexão ou autorreflexão permanente que a literatura nos propicia, como o texto A Clareira de Clarice, né, que os que não leram, está no seu livro O Outro e o Direito, é uma beleza, o livro todo, e esse texto em especial. E destaco, né, essa sua capacidade de conjugar esses universos, tanto na sua experiência como professor, quanto na sua prática profissional, haja vista alguns pareceres importantes que ele tem dado, que inclusive também foram transformados em artigos e livros. Então, é um motivo de grande alegria, e eu acho que é um grande nome, né, do direito e literatura. O professor Marcelo, nós falamos, eu acho que ele esteve aqui conosco, ele era um dos pioneiros, né, do movimento, e o professor Álvaro, eu acho que faz também desse movimento uma espécie de bandeira, uma espécie de personificação até, eu diria, no sentido de tornar o direito uma prática também literária e tornar o direito uma prática reflexiva. O nosso projeto continuará, né, e eu convido os senhores não só a participar, mas também a nos ajudar a divulgá-lo, né. Nós teremos eventos aí durante esse ano também, no mês de junho, no mês de julho não, no mês de setembro, no mês de agosto e no mês de setembro já programados também, como disse o Rogério, favor ficarem atentos aí ao mailing da Academia Mineira de Letras. E sem maiores delongas, eu vou então passar a palavra ao professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, a quem peço também, já antecipadamente, aplausos pela sua participação. Muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da academia, Dr. Rogério Tavares. Também fiquei sabendo há momentos da eleição, mas como conheço a capacidade, o dinamismo, tenho certeza que essa instituição está em ótimas mãos e seguramente vai ter, nessa próxima gestão de 2 anos, aí uma administração que eu acho pioneira. Eu tive oportunidade de conhecer rapidamente, né, o prédio, os trabalhos que estão sendo feitos, pelo menos uma parte, e fiquei encantado com o que a gente tem aqui de acervo, né, no local. Gostaria imensamente de agradecer também o convite formulado pelo professor Fernando Armando, né, esse sim um verdadeiro, né, acadêmico, literário, esse sim alguém que tem o dom da pena e da arte, esse sim alguém que domina a literatura. Eu, vamos colocar assim, de vez em quando, né, entendo, né, de escrever, né, sobre literatura. E fico assim extremamente
emocionado de estar aqui na academia, porque eu já tive a oportunidade de dar palestras num sem número de faculdades e universidades do Brasil, do exterior. Já tive a oportunidade de lecionar aos ministros do Supremo, no Supremo Tribunal Federal. E essa palestra aqui me dá um frio na barriga enorme, porque eu não me sinto à altura, né, das pessoas que já compuseram essa academia, porque eu não tenho, seguramente, esse talento, né, todo. Tem alguns textos, o professor Fernando cita, a Clareira de Clarice, que foi um texto que foi premiado no Rio de Janeiro, né, como texto de literatura e filosofia. Clareira, obviamente, lembrando da Clareira da Floresta Negra do Heidegger, e Clarice, da Clarice Lispector. Então, era uma união do pensamento da Clarice Lispector com a hermenêutica e uma série de filósofos. Era mais ou menos a estrutura e a análise de vários textos daquela Felicidade Clandestina, que é uma obra da Clarice Lispector. Tem alguns outros textos, né? O último que eu lancei foi A Hora e Vez, de Augusto Matraga. Acho que já cheguei a te passar, e a comparação com a Constituição de 46. Tem outros, a questão do perdão, mas não tem uma produção regular, vamos colocar assim, em termos de direito e literatura. Tem um texto sobre o direito das mulheres que está em encaminhamento, inclusive com a Poliana, que hoje assessora o ministro Fachin, né, até por indicação nossa. E vamos ver o que vai sair disso. Esse livro, particularmente, ele surge de uma inquietação que começou a acontecer comigo dentro de casa. Todos os sábados de manhã eu acordava e ali do lado da 4ª Divisão do Exército, com uma série de pessoas gritando, né, pela volta da ditadura. Ou seja, que era a única forma de restabelecer, né, a ordem no país, era se o Exército tomasse coragem e reassumisse essa posição e postura. E eu pensava assim, será o que eu faço ali? Será que eu vou lá e mostro para eles a Constituição? Será que eu vou para lá e escrever um texto sobre o conceito de república, sobre o conceito de democracia, Estado de Direito? Eu pensei, olha, se eu fizesse um texto dentro do logos e da episteme, eu acho que eu jamais seria capaz de tocar essas pessoas, especialmente no momento, né, agora, né, onde a gente tem, notoriamente, não só no Brasil, mas eu acredito no mundo inteiro, né, ou grande parte do mundo, uma guinada à direita enorme. Né? Então, você tem no próprio Supremo Tribunal Federal uma redução drástica do garantismo penal no Supremo Tribunal Federal. Discussões em torno disso têm sido patentes. O próprio judiciário, né, o próprio legislativo, também com uma série de pautas, né, em torno de restrição dos direitos das mulheres, de fim de aborto, do direito de aborto, mesmo os legais e outros tantos, que a gente já tem uma série de previsões ou de condutas nesse sentido. No Executivo, nós temos aí um quadro onde, de um lado, nós temos uma posição liberal com o ministro da Economia, com Paulo Guedes, mas, fora isso, nós temos 3 linhas conservadoras que dominam o governo atual, que é uma postura militarista, que, de alguma forma, prega a disseminação e a liberação do uso de armas. Com relação à educação, acha que a solução não é o construtivismo, não é a liberdade de criação dos alunos, mas é o retorno ao toque do hino nacional, da disciplina e de escolas militares, quer dizer, um retorno aos anos 50 do ensino. Há discussões em torno da Previdência. Né? Nós temos uma outra ala, que é o do chamado fundamentalismo religioso,
né? Acho que a melhor expressão é a Damares de Jesus, que, né, numa campanha contra a ideologia de gênero, acho que ela nem sabe do que se trata isso, né? Mas acho que ela jamais deve ter lido a Judith Butler, ou coisa que o seja, mas de uma forma rápida, né, uma explicação rápida. Quer dizer, a ideologia de gênero, de alguma forma, ela conecta a questão da sexualidade ao aspecto cultural. Então, ela diz, olha, no Egito ptolomaico, era extremamente comum o incesto, o casamento entre irmãos. A Cleópatra, por exemplo, a famosa, a última dos Ptolomeus, era casada com o irmão. Da mesma forma, era extremamente comum em algumas sociedades, como a Índia, em alguns lugares são, e na África subsaariana, relações sexuais com menores de idade, com menores de 14 anos. Então, essas variações culturais existem. A ideologia de gênero não está pregando, nem que aqui no Brasil ou qualquer lugar onde essas práticas são rejeitadas, que elas devam ser implantadas. Então, a ideologia do gênero não está falando, olha, tem que ter incesto aqui, ou tem que ter pedofilia aqui, quer dizer. Mas há uma campanha, né, sobre a educação, para acabar a educação sexual para as crianças, o que, na minha opinião, me preocupa, porque o índice de abusos sexuais aumenta na ausência da educação sexual, e divulgando, né, necessariamente aí a questão de um ensino em casa, ou seja, oportunizando que os pais possam dar conta de ensinar tudo a seus filhos. E, por fim, a gente chama da corrente olavista, né, que é o Olavo de Carvalho, que essa aí são determinadas coisas que a gente chega a ficar perturbado, né? A pessoa acredita no geocentrismo, acredita que a Terra é plana mesmo, acredita que o nazismo é de esquerda, porque é o nacional-socialismo. Então, nós temos, obviamente, uma postura desse jeito. E, recentemente, eu assisti, do Olavo de Carvalho, um documentário que eu recomendo a todos, que se chama Brasil Paralelo, 1964. Falo com todos os alunos assistam. Porque ele começa dizendo que os professores proíbem os alunos de ver o documentário. Eu falo, ao contrário. Assiste para você ver. E esse documentário, ele propõe um revisionismo histórico completo, a formular a teoria de que nós não vivenciamos no Brasil uma ditadura, e sim um regime democrático militar, em 1964. Então, não houve ditadura. Essa postura, ou essa visão, né, se soma a alguns eventos anteriores que eu tinha oportunizado. E um deles foi a oportunidade de ter levado na PUC uma das historiadoras mineiras mais famosas do Brasil, que é a professora Heloísa Starling, e ela chefiou os trabalhos da Comissão da Verdade. E ela essencialmente dizia, olha, os dois grandes vácuos no trabalho da Comissão da Verdade, da pesquisa da ditadura, foi o papel do empresariado no apoio à ditadura e, de outro lado, o massacre indígena. O que aconteceu nisso? Meu pós-doc em História foi justamente, estou vendo aqui alguns alunos, que é a obra Relatório Figueiredo, que é exatamente um trabalho em cima daquilo que os historiadores não tinham feito. Então, quando o trabalho saiu, eu recebi o parabéns de vários historiadores dizendo, olha, foi preciso um jurista escrever sobre o assunto, né, o que é uma vergonha para nós, historiadores. Eu fiquei bastante satisfeito. Mas na palestra que a Heloísa deu na PUC, ela coloca um quadro, né, com aproximadamente os 400 mortos na ditadura, com as pequenas fotografias. E aquelas fotografias, aqueles retratos, né, estavam mudos ali,
porque pareciam números, pareciam dados, pareciam estatística naquilo ali. E eu pedi depois a Heloísa para ver de perto os rostos e a fisionomia daquelas pessoas que tinham sido torturadas e mortas durante a ditadura. Como eu tenho alguma ligação com direito e literatura, especialmente com Derrida, que sabe que a pior morte é o esquecimento. Ou seja, nós estamos aqui e o maior terror que nós temos é de ser esquecidos. Basta ler aquela obra do Primo Levi, aonde os nazistas diziam aos judeus no campo de concentração: vocês vão morrer, vocês são meros números, ninguém na terra, na face da terra, lembrará de vocês. Vocês não terão um descendente capaz de contar a história de vocês. A ideia que mais apavora, se a morte apavora, o esquecimento apavora mais ainda. E eu sentia um pouco, né, naqueles retratos daquelas pessoas que estavam ali, né, uma perspectiva do esquecimento do lado humano da história. Eu, então, escolho, né, 5 pessoas, que são os retratos que insistem em falar, que é o nome do artigo, né, do ensaio que a gente faz, que são 5 mineiros, né, que são barbaramente trucidados e mortos e torturados na ditadura militar. O nome deles: Eduardo Antônio da Fonseca, presente. Gildo Macedo Lacerda, presente. Juarez Guimarães de Brito, presente. Eduardo Collen Leite, de apelido Bacuri, presente. E José Carlos Novaes da Mata Machado. Quem é jurista não tem a menor dúvida que reconhece o sobrenome Mata Machado. Filho de um acadêmico desta casa, o professor Edgar. Exato. Então, ainda complementa e a informação. A forma de abordar esses fatos eu faço a partir de 2 obras literárias para analisar o totalitarismo e a forma pela qual o totalitarismo nos pega sem que a gente perceba. É um filme que eu recomendo a todos que vejam, que se chama A Vida dos Outros. É um filme alemão de Florian Henkel von Dornessernach. E o outro é uma obra, um livro, que se chama Dora Bruder, de um autor francês, que é o Prêmio Nobel de Literatura, né, de 2014. O que conta mais ou menos isso? Né? Primeiro, o filme conta uma ditadura de esquerda. O ano 1984. Né? E o que é a situação? Tem um agente da Stasi. A Stasi é a polícia política da Alemanha Oriental. A gente não pode guardar muito em nome, né? Porque era a República Democrática da Alemanha. Então, se o Partido Nacional Socialista de esquerda, democrática devia ser uma democracia maluca. Então, eu estou pegando uma ditadura de esquerda, né, claramente da Alemanha Oriental, para ver o que acontecia. E a história do filme, quem não quiser ouvir, né, porque eu vou dar spoiler, eu vou contar, né, aqui para vocês, né, mas não vai ter muito jeito. Tem um agente da Stasi que ele é especialista em escutas, né, das pessoas. E ele é um cara frio, insensível, aquilo que o Levinas fala, o modo do mesmo. Né? Uma pessoa que não consegue, ele objetifica o outro, ele não tem uma relação de proximidade com o outro, ele não consegue ter nenhuma empatia pelo outro. A gente falava de papai, ele me dava um conselho muito importante, que ele dizia o seguinte: olha, normalmente você avalia o caráter dos outros quando a pessoa lida, não é com o igual ou superior, é quando ele lida com o subalterno. É ali
no cuidado, né, com essa pessoa, é que você conhece o caráter das pessoas. Esse Whistler, né, ele então é designado para escutar, conduzir uma escuta de um diretor, de um treatólogo chamado Georg Dreimann, que é um grande ator, né, da Alemanha. E, na verdade, esse Georg ele tem uma namorada, que é a Christa Maria Zieland, né? E essa mulher está numa situação terrível, porque ela se prostitui com um comissário do partido para poder ela continuar a trabalhar como artista e garantir que o namorado dela, esse Dreimann, pudesse continuar a escrever peças de teatro. Porque o que estava acontecendo era algo semelhante ao que acontecia nos Estados Unidos na década de 50, que era a lista do macartismo. Não, o sujeito é comunista, então ele não pode ser mais artista, ele não pode mais pintar, ele não pode fazer... Havia no macartismo uma exclusão social. E na Alemanha Oriental, da ditadura, né, comunista, o mesmo acontecia. E o que acontece dentro da casa do Georg é que ele começa a se indignar com essa situação, especialmente quando ele descobre a situação da namorada dele, e ele toma coragem de fazer uma lista negra dos artistas que estavam sendo perseguidos na Alemanha Oriental. E datilografa com uma máquina e consegue botar para fora da Alemanha Oriental, vocês imaginam, no período do Muro de Berlim, né, para a revista Der Spiegel, da Alemanha Federal, da Alemanha Ocidental. Essa sim, democrática, né, do outro lado do Muro de Berlim. Bom, inexplicavelmente, o Whistler, que tinha cansado de pegar pessoas, escutado e conduzido a tortura das pessoas, é uma coisa inexplicável, ele passa a proteger o casal. E ele passa a inventar o que estava sendo ouvido para esconder e proteger o que estava acontecendo no casal. Qual a razão? O que acontece? Não, eu não sei. Quer dizer, eu acho que o modo do outro, no pensamento levinasiano, tocou ele de alguma forma. Acho que ele nunca tinha visto vida, e eu acho que ele viu vida naquilo e se sentiu vivo vendo aquela vida naquela oportunidade. Lá pelas tantas, a Christa é pega numa outra situação, torturada, ela confessa a situação. Quando a polícia está indo se dirigir ao apartamento para pegar a máquina, porque eles tinham descoberto o tipo da máquina de digitação para poder incriminar o namorado dela, o Whistler corre na frente, some com a máquina, protege eles até o final, né? Só que ela chega com a polícia, e quando o namorado, né, o noivo, vê que ela o traiu, ela não aguenta aquela situação, sai correndo e se joga na frente de um carro e se suicida. Ela não dá conta, né, a situação daquilo que ela se tornou naquele momento. O Whistler é afastado, ele é colocado num cargo de cartório, né, perseguido, e alguns anos depois, já na democracia e no processo da unificação, né, do Tratado 4x2 da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, se tornando uma Alemanha só, o diretor descobre a ação anônima, porque ele nunca trouxe à luz, né, o único ato de humanidade que ele tinha praticado. Né. A segunda história, né, é um livro, que é essa obra que o Modiano ganha o Prêmio Nobel, Dora Bruder. A história agora é diferente. Ele está num hotel e, lá pelas tantas, encontra um jornal que é o Paris Soir,
de 31/12/1941. Ele fala, que coisa, que raridade, né? Que coisa incrível. Né? Na hora que ele abre, ele vê um anúncio de um pai desesperado, chamado Ernesto Bruder, atrás da filhinha dele, que tinha desaparecido e que não sabia, estava em local não encontrado. Ele vai buscar informações e o estilo de escrita dele é um estilo magnífico, porque as informações que ele vai fazer e descobrir na pesquisa da Dora Bruder são extremamente raros e poucas as informações. Então, como ele não encontra muitas informações, ele vai narrando pelos aspectos. Olha, seguramente ela passou aqui, nessa rua, nessa ponte, ela esteve nesse lugar, nessa data. E ele começa a estabelecer uma conexão da história pessoal dele, da vida pessoal dele, com a da Dora. E faz um jogo do que é presente e ausente em termos de informação, ou a presença da ausência da informação, para tentar dar vida a essa menina. O que era a situação? Bruder, judeus. Nós estamos agora tratando de uma outra ditadura, uma ditadura de direita, viu, gente? Nazismo é de direita. Né? Nós já tratamos de uma ditadura de esquerda, né? Agora uma de direita. Que estava perseguindo os judeus. O Ernesto Bruder esconde a informação de que tem a filha, interna a filha, que tem 14, 15 anos, gente, não é asilo, que tem não é manicômio, não. É uma escola de freiras. Um convento de freiras, coloca a menina lá e não informa no censo que tinha a filha. Simplesmente esconde a filha. Ele estava falando, se acontecer alguma coisa com a gente, pelo menos minha filha escapa. Só que a menina tem 15 anos de idade e no período das festas natalinas, em pleno inverno, ela foge do convento atrás dos pais. O pai, sem saber o que fazer, ao fazer o anúncio atrás da filha, acaba fazendo o decreto de morte dela. Porque a polícia, né, agora não mais a Stasi, da Alemanha Oriental, mas a Gestapo, né, nazista, vai atrás dos dois e o Modiano consegue os registros históricos, né, da morte em campos de concentração, salvo engano é Buchenwald, né, tanto do pai, da mãe e da menina, Dora Bruder. Então, a narrativa da história é essa. O impacto da relação da história dele pessoal com a história da Dora Bruder me impactou profundamente. E eu utilizei do expediente que o Derrida nomeia, e o Fernando Armando é especialista nisso, chamado de mimesia. Mimesia é mimética, alguma forma de imitação, mas uma imitação que é sempre criativa. E eu busquei esses retratos de pessoas que tinham sido torturadas na ditadura e contei muito de mim na história. Ou seja, eu estabeleci as comparações. O Eduardo nasceu no bairro da Floresta, é um bairro de classe média, igual o meu, que eu nasci no Alto da Barroca. E aí ele ia comprar revistinha, o que ele fazia? Jogava o botão. Seguramente não tinha Instagram ou celular, ou coisa que seja, mas jogava futebol na rua, soltava, né, papagaio. A ideia da obra foi exatamente dar vida a essas pessoas, ou seja,
permitir que, de alguma forma, elas mostrassem seu lado de humano, para mostrar o impacto que o totalitarismo e que uma ditadura traz para nós. Né? Não é... existe uma situação no Brasil muito interessante, porque diz, no Brasil morreram apenas 400 pessoas. Né? Não contam mortos de indígenas, é só porque índio não é gente, né? Então não se conta nesse número. A ditadura argentina matou 40 mil. A ditadura chilena matou 25 mil. Aqui foram só 400. Né? E aqui nós temos um processo simbólico de judicialização muito maior do que na Argentina e mais do que no Chile. Talvez por isso, né, o processo de justiça de transição e o processo dos trabalhos da Comissão da Verdade tenham sido tão fracos e frágeis no Brasil. Muito mais frágeis do que o foram no Chile, do que o foram na Argentina. O que permite hoje um crescimento enorme, né, da história, né, ou seja, de uma revisão da história, né, de que não tivemos golpe, de que não tivemos nada nessa situação. Os 5, eu poderia até ler algumas passagens da história e da narrativa deles, mas o Eduardo, todos eles participam, obviamente, de movimentos armados, né, contra a ditadura. Esse Eduardo, mineiro de Belo Horizonte, ele é preso. Né, ele, ao ser preso, né, o DOPS, né, atira na mão dele, na coxa dele, e ele, mesmo vazado de tiros, ele sofre durante 8 horas ininterruptas de tortura até morrer. E isso é testado pelo laudo médico, entre os tiros e o falecimento e o surgimento de equimoses em lugares os mais diferenciados possíveis, como o vazamento dos olhos e outras coisas durante esse período de tempo. O Gildo também, que é um cara de Ituiutaba, mas que vem aqui para Belo Horizonte, ele tem um destino idêntico, mas num período maior de tortura. Enquanto como ele estava baleado, ele vai ser torturado durante 8 horas, esse vai ser torturado durante, salvo engano, 2 semanas, de forma ininterrupta, até ser morto. O terceiro é o Juarez, de Campo Belo, mas também de Belo Horizonte. Ele é emboscado, né, pela polícia, e quando ele é ferido, a informação é de que ele se suicida. Passando, então, a imagem nos jornais que os terroristas do país, eles não se entregavam, eles lutavam até o final, eles eram radicais e não se entregavam de forma nenhuma. Eu fico imaginando o que seria pensar, né, ele que sabia o que estava acontecendo nos porões do DOI-CODE e do DOPS, pensar o que seria dele se ele se entregasse. E eu penso na situação dele. Eu faria o mesmo nessa situação? São vários dos questionamentos que a gente tem. Mas ninguém sofre mais do que o Bacuri. O Bacuri, ele vai ser torturado 109 dias de forma ininterrupta. Ele não tem mais nenhuma unha, ele não tem mais nenhum dos dedos inteiros, todas as mãos, as 2 mãos quebradas, ele tem a coluna quebrada, né? E ele se torna um trapo humano. Como os presos locais sabiam que ele ia ser morto, os presos tentam, gritando e fazendo manifestações, né, evitar de que ele fosse morto. É interessante porque no último dia, antes da morte dele, ele fala, olha, a minha única esperança
é a ação do Dom Evaristo Arnes, que é alguém que leva os direitos humanos a sério. E nesses tempos onde os direitos humanos são considerados esterco da vagabundagem, nesse período em que o discurso é o bandido bom e o bandido morto, nesse discurso onde a prisão não é para dar férias, é para... a única coisa boa do Maranhão é Pedrinhas, né? Nesse período onde quem manifesta pela educação é um idiota útil, né? Nesse período de tempo, eu me questiono, assim, eu sei que a cada semestre eu tenho que mais ou menos explicar aos meus alunos que eu não sou um imbecil lecionando direitos humanos. Mas uma das coisas que me reforça é, se o Bacuri não desistiu dos direitos humanos na situação em que ele se encontrava, será que é meu direito desistir disso? Será que é o direito de algum de nós, né, ceder a esse tipo de discurso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje para superar esse tipo de questão? O último deles é o José Carlos Novaes. Esse eu tive um impacto real e direto. Porque eu me lembro como se fosse hoje, de mamãe, dizendo, olha, mataram o filho do doutor Edgar. Isso, para mim, foi uma situação extremamente complicada, porque eu fico imaginando, né, o que seria ser pais de terroristas, né, naquela época. A pessoa devia sofrer uma exclusão social completa, quer dizer, isso é o pai de terrorista. Ir no enterro dessa pessoa, porque existe uma situação que eu esqueci de narrar, no caso do Juarez, o corpo desaparece. Vocês imaginam o que são os pais buscando o corpo do filho e o Estado escondendo isso? Como aconteceu na Argentina com as mães da Praça de Maio. A dificuldade para eles encontrarem o corpo do Juarez foi enorme. No caso do Mata Machado, não, quer dizer, eles encontram. E mamãe anota que foram pouquíssimas pessoas no enterro. Havia quase que um exílio, uma exclusão social, né, daquele tipo de pessoas. E ainda hoje existe um discurso, né, de que, claro, esses 5 retratos que eu narro são de militantes políticos e que aderiram à luta armada. Mas nós temos, na história, mais de 25 mil pessoas no Brasil que foram torturadas na ditadura. E menos de 2 mil se envolveram em ações armadas. Quer dizer, mais de 23 mil pessoas no Brasil foram torturadas sem nenhum envolvimento de luta armada. Nada. Mas existe a noção de que a ditadura só agiu contra vagabundo. Nas manifestações de 2015, eu assisti na televisão, na Avenida Paulista, o depoimento de um dos agentes daquele delegado Fleury, né, que mata o Marighella, nesse filme polêmico que está aí. Eu acho que ainda não vi, mas estou curioso de ver a história. Mas eu assisti aquele filme Batismo de Sangue, né, que conta também a morte, né, do Raton, que mostra a morte do Marighella também. E uma entrevista do Carlinhos Metralhadora, que era o braço direito do Fleury, e que era um dos expoentes na tortura, sendo ovacionado na Avenida Paulista, como um herói nacional que tinha feito aquilo. Ou seja, que tinha simplesmente, né, pegado o Mata Machado, né, que morreu sem dar um disparo, sem ter dado um tiro, né,
em Recife da forma mais violenta. É interessante porque um dos presos políticos mais antigos estava responsável pela limpeza. Nos intervalos, enquanto o pessoal da tortura tinha saído para comer um biscoito, tomar um banho, bater papo, ele entra, ele está amarrado e completamente ensanguentado. Ele vira e fala, olha, eu estou sangrando demais, eu sei que eu vou morrer. Avisa meus pais que eu tenho certeza que minha mãe está rezando para mim em algum lugar. E essas comparações de que, né, imagine a preocupação dos pais, da mãe, dos irmãos. Imagine a ausência dos filhos, porque vários desses que morreram tinham filhos nessa situação, estavam vivenciando esse tipo de coisa. Eu acho que somente assim, com esse tipo de texto, e só utilizando a literatura, eu conseguiria, de alguma forma, se eu tivesse mais talento, né, tocar as pessoas, né, para que as pessoas, de alguma forma, sentissem ou percebessem a dimensão do mal. E aí eu estou usando a palavra mal na acepção da Hannah Arendt. Esse horror, né, das pessoas de serem capazes de fazer com outro ser humano. Né, perguntar qual o envolvimento militar tinha o pedreiro Amarildo, qual o envolvimento de guerrilha que tinha Vladimir Herzog. Né, quantas pessoas morreram e foram torturadas barbaramente. E, exatamente pela falta de um trabalho de justiça de transição, nós temos uma das polícias mais violentas do mundo com relação a isso. Mas se você disser isso, o discurso é, leva o bandido para sua casa. Leva ele para sua casa. Direitos humanos é a favor de bandido. Quer dizer, por que alguém que ensina direitos humanos seria a favor do crime? São determinadas questões e colocações que muitas vezes me deparo que em sala de aula a única forma que eu encontro é brincar com os alunos, é tentar fazer alguma coisa, porque o impacto é tão grande, o absurdo da situação é tão enorme, é tão candente, que eu fico impactado. Então, essencialmente, quer dizer, o texto, Retratos que Insistem em Falar, é esse. Ele está num livro, né? Esse texto eu escrevo com a Fernanda Saldanha, né? E está num livro onde eu tenho um texto, que é aquele sobre perdão, que é escrito com Bernardo Nogueira, que foi orientando, né, do professor Fernando Armando, eu fui co-orientador nesse trabalho, né? E é também um ensaio sobre a ideia do perdão, mas isso, vou só, para não esticar muito a palestra, quer dizer, é rápido, eu não vou... alguém já leu aquele filme Incêndios? Alguém já viu esse filme, Incêndios, ou viu o livro? Só para você ter uma ideia, a ideia é se discutir o limite aonde o perdão pode chegar. Né? Tem uma mulher que está, de repente, ela está numa piscina, vê uma determinada pessoa e emudece, não consegue mais falar. E ela deixa 2 cartas, logo depois ela morre, e ela deixa 2 cartas a seus 2 filhos. Olha, uma carta vocês vão entregar para um irmão de vocês que vocês não conhecem, e o outro vocês vão entregar para o pai de vocês. Tá? E a história é a busca dos filhos do pai deles e do irmão deles. Então, a história da mulher era o seguinte, ela era muito novinha, num país árabe, então ela se apaixona com o inimigo, né?
vamos imaginar, ela é judia, se apaixona com um árabe, ou vice-versa, ou coisa que seja. Engravida. Os irmãos dela, indignados com essa ação, matam o namorado dela. Quando ela ganha o menino, eles tomam o menino dela e mandam para outro lugar, como uma vergonha para aquilo. Lá pelas tantas, quando ela consegue se recuperar fisicamente pós-parto, ela vai atrás do filho, mas aí estoura uma guerra civil, e aí ela perde o filho de forma definitiva. Ela fica anos atrás do filho, e o partido que toma o poder no local é uma ditadura absolutamente violenta e selvagem. Ela vai presenciando uma série de abusos e de massacres locais, até que ela se torna uma militante, né, e mata um agente do governo. Ela é presa. E lá ela está sendo submetida a torturas indizíveis, né? Mas, para não se quebrar e para apoiar as pessoas que estavam sendo torturadas, e vamos lembrar, né, nós tivemos aqui em Juiz de Fora, né, um dos maiores centros de tortura do Brasil, né, especialmente, né, da guerrilha do Caparaó. Guerrilha do Caparaó, né, a gente fica imaginando, tem quantos lá? 30 mil guerrilheiros? Não, tinha 17 guerrilheiros. Foram presos 6 meses depois, sem conseguir dar um disparo de arma. Entregaram por causa de frio e fome. A tal guerrilha do Araguaia, né, famosa, nós estamos aqui infestados de comunistas, né? Nós tivemos uma operação com 15 mil soldados do Exército e da Aeronáutica para pegar 71 guerrilheiros. Esses deram tiro, esses tiveram, né, estavam armados, né, mas essa é a história, né, da grande invasão comunista que nós tivemos aqui. Muito bem. Essa mulher, né, cantava e dava força aos outros prisioneiros que estavam sendo torturados. E chega, então, um agente importante do sistema, um torturador importante do sistema, né, que fala, eu vou quebrar ela. E de que forma eu vou quebrar ela? Estuprando ela, de forma seguida. Estupra ela várias vezes, e ela é engravida dos estupros. Os 2 filhos dela são filhos desse estuprador, torturador, na prisão. Ela consegue escapar, ela consegue fugir. E com a história e a sequência da história, os irmãos que estão fazendo a reconstrução da história da mãe descobrem que a pessoa que a estuprou e que é pai deles é o próprio irmão deles. A situação é de uma discussão até onde o perdão humano pode chegar. Ela diz que consegue perdoar o filho por tudo aquilo que ele sofreu e foi levado a praticar esse tipo de questão. Eu digo que no Ministério Público eu tenho enorme dificuldade de lidar, por exemplo, com pedofilia. Pessoalmente não dou conta. Tenho filhos, eu não dou conta de lidar com isso. Mas, em grande medida, o que a gente sabe é que os pedófilos sofreram também abusos quando eram crianças. É um ciclo de reprodução de abuso e violência. Mesmo sabendo isso, eu não dou conta de assumir esse tipo de questão. Então, usando a Clarice Lispector, ela fala, um dia eu saí, eu amo o mundo, o céu está azul, Deus é meu, eu sou perfeito, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, pisei num rato. Lembra desse texto? Pisei num rato. E esses elementos, por exemplo, da pedofilia, é um dos ratos que eu piso. Vamos colocar dentro dessa situação. Eu tenho
mesmo como professor de direitos humanos, professor de constitucional, eu tenho limites humanos aqui, e estou confessando de público esse rato que tem que eu piso, que eu admito aqui para vocês. O outro caso do perdão, que eu junto, né, é aquele caso do ônibus 174, daquele filme, daquele menino que era egresso do massacre da Candelária, né, e que ele, com a situação de vida dele, ele é levado àquela situação, pega aquela refém, no afã da polícia recuperar, quer dizer, a menina é morta e ele é morto sufocado também. Quer dizer, os limites da ideia de quanto ou como perdoar, porque existem pessoas que muitas vezes têm um filho assassinado e dão conta de ir na frente da pessoa e perdoar aquele ato. Isso, para mim, é algo incondicionado, é aquilo que o Derrida chama de perdão incondicionado. Eu, seguramente, eu acho que eu não teria essa grandeza de chegar a isso. Mas o texto sobre o perdão é uma discussão sobre os limites do humano. Essa seria mais ou menos. Então, o livro é isso, né? Os retratos que tratam desse assunto que eu tratei com mais particularidade, com mais cuidado, e esse sobre o perdão, que o Bernardo vai fazer um seminário sobre ele agora, dia 28, não sei se você também está sabendo sobre isso, sobre esse outro texto, sobre a questão do perdão. Mas, essencialmente, é isso. Se quiserem, depois, a gente passa alguma coisa do texto, ou coisa que seja. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Álvaro Ricardo Souza Cruz, por essa brilhante exposição. Tema da segunda conferência do ciclo Direito e Literatura, que é uma realização conjunta da Academia Mineira de Letras, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e da Academia Mineira de Letras Jurídicas. Eu queria saudar aqui entre nós a presença do presidente da Academia Mineira de Letras Jurídicas, nosso fraterno amigo, grande benfeitor desta casa, doutor José Anchieta da Silva. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Advogado é amigo do meu pai, né? Isso. Como é da tradição da casa, a palavra agora está franqueada para a participação do público. Eu peço apenas que as perguntas sejam feitas por microfone, porque tudo que fazemos aqui é gravado e integra o nosso acervo audiovisual. E gera memória para esta casa. O microfone já está à disposição. Doutor Álvaro, eu queria perguntar o seguinte. Eu lembro muito bem da cena final do filme A Vida dos Outros, quando o policial, que tinha sido afastado das suas funções, tinha sido colocado numa função burocrática, entra numa livraria Sim. e encontra um livro escrito pelo dramaturgo. Sim. E descobre que o livro tinha sido dedicado a ele. Esse livro o livra do esquecimento? Que pergunta. Eu acho que sim. De alguma forma, sim. Porque eu trato essa questão em cima do pensamento filosófico, da fenomenologia de um autor chamado Emmanuel Levinas. O Levinas ele tem um conceito muito particular de existência que eu vou tentar explicar de uma forma o mais simples possível aqui para vocês. Vamos imaginar um golfinho, né? Quando ele sobe e busca o ar, ele está se evadindo do mundo aquático. O Levinas diz que as pessoas, o ser humano, só efetivamente existe
quando ele é para o outro, no sentido de alteridade. Ele tem um pensamento que liga Atenas e Jerusalém, ele quebra, né, a tradição meramente europeia do pensamento. Então, o que eu estou dizendo? Eu acho que a alegria que esse policial vai ter no único momento em que ele realmente foi humano, salvando, né, o teatro, ele não consegue salvar a atriz, porque ela não dá conta daquilo que ela faz, ou seja, traiu o namorado, né, e se suicida. Mas eu acho que a vida, muitas vezes, especialmente quando a gente já vai chegando a uma certa idade, nós vamos saber que a vida é marcada por momentos especiais que nos fazem evadir e lembrar. Nesse momento eu vivi. Eu acho que sim, né? Eu acho que, mesmo sem colocar o nome dele, não é? Era um número apenas, né? E muitas vezes a gente não passa de número nessa existência, é um número, né, da identidade, é um número do CPF, é um número da carteira de motorista, né, é um número de matrícula. A gente muitas vezes é ordenado nessa ordem do logos, né, da racionalidade. Eu acho que ele ter visto aquilo e, de alguma forma, né, perceber que o outro reconheceu que ele estava vivo e que ele conseguiu sobreviver, no instante em que ele foi um ser humano, no instante em que ele se evade, né, vamos lembrar aí do golfinho. Eu estou até com vergonha na explicação aqui do professor Fernando Armando, né, mas eu estou tentando ser o mais simples possível aqui, o mais didático possível aqui. Eu acho que eu consegui te explicar, né, o porquê, sim, né, eu te dou essa resposta, né, como um sim. Esses 5 que você se referiu, qual era a denominação do nome dos movimentos dele e dos 5, qual era a faixa etária? Olha, a média. A Aliança Libertadora Nacional e VAR Palmares. Não vou te lembrar exatamente, né, porque esses movimentos são movimentos que vão se unindo. Quer dizer, eu acho que a obra do Hélio Gaspari, que é a ditadura escancarada, eu acho que ela mostra essencialmente a debilidade dos movimentos que lutaram, né, pela luta armada. Eram muito poucos, né, em grande medida. Quer dizer, você tem pouquíssimos sucessos, né, efetivos. Quer dizer, em grande medida, quer dizer, quando você sequestra o embaixador americano, o suíço, etc. e tal, é para resgatar uma série de companheiros que estão sendo presos e estão sendo torturados. Quer dizer, o número de ativistas políticos na luta armada no Brasil é um número muito, 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 muito pequeno. Por isso é que eu peço, assistam esse documentário Brasil, Realidade, 1964, que parece, nas palavras do Olavo de Carvalho, que devia ter assim, 1 trilhão de comunistas agindo, né, no país. E é interessante, o documentário, Brau, começa assim: os professores têm medo de que vocês vejam isso, então eu estou falando para todos os meus alunos para verem, né, o documentário, já que está questão, porque quando vê, né, vão ter uma noção do ridículo tão grande, do absurdo tão grande que está sendo ali colocado, do atentado à história tão grande que está sendo feito ali. A idade média é uma idade entre 20 e 30 anos. Essas pessoas morrem muito, 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 muito jovens. É muito triste, né, a forma pela qual isso acontece. Quer dizer, o Estado de Direito, eu costumo dizer para meus alunos, uma coisa que ele absolutamente não tolera é a tortura.
Em hipótese nenhuma. Normalmente, as pessoas que sustentam a ideia da tortura dentro do Estado de Direito sustentam um pensamento de fundo utilitarista. E, não, acho que o Drawing, mas não sei se o João já leu a Justiça, o que é a coisa certa, do Michael Sandel, que ele vai dar alguns exemplos muito interessantes com relação a essa questão, né? E parte deles ele tira do Heidegger e do Green. Ele não dá o reconhecimento a esses dois autores nos Estados Unidos, mas o fato é isso. Ele diz o seguinte: olha, eu estou com a suspeita que essa pessoa é um terrorista e vai matar 200 pessoas. Então vamos torturar ele. Por quê? É uma pessoa para salvar 200. É um cálculo utilitário. E a gente faz cálculo utilitário o tempo inteiro. Então, um exemplo que ele dá, simples, olha, você está num trem desgovernado. Esse trem vai passar por cima de 5 pessoas. Se você mexer a alavanca, em vez de matar 5, mata uma. Quem não faz? Todo mundo. Bom, e agora, se você está do lado de fora do trem, o trem vai matar 5 pessoas, e você tem do lado uma pessoa que, se você empurrar no trilho, ela salva 5 pessoas. Você faz agora isso? Ou diferente? E aí o Green não está no hein? Exatamente, empurra o gordo, exatamente isso. E o Green, ele diz, olha, e se você estivesse numa mata, no nazismo, com seu filho, e ele começasse a chorar, e o choro dele, ele só para se você sufocá-lo até a morte. E você tem 100 pessoas do seu lado. Se você não matá-lo, você vai matar 100 pessoas. Quem faz isso? Até que ponto o cálculo utilitário funciona? Então, inúmeros autores, Rawls, Dworkin, dentro da vertente liberal, o próprio Sandel, dentro do pensamento comunitarista do constitucionalismo, quer dizer, há uma unanimidade em dizer que o cálculo utilitário não se sustenta no reconhecimento e na aplicação dos direitos fundamentais, fazendo com que a tortura seja absolutamente inadmissível. Quer dizer, quando eu era menino, tenho certeza que esses retratos que vocês têm que falar, eles brincaram de rouba-bandeira e de polícia e ladrão. Né? E na época que eu brincava de polícia e ladrão, o professor Anchieta também deve ter brincado disso, polícia era polícia e ladrão era ladrão, né? Não tinha como misturar. A partir do instante em que polícia se arroga o direito de torturar e vira miliciano, ele deixou de ser polícia e se tornou bandido. Então, você também deve ter brincado de rouba-bandeira. Sim, verdade. Acho que eu te respondi a pergunta. Obrigado. Quem mais? Professor Anchieta. Eu não vou fazer pergunta, porque tendo chegado atrasado, eu pedi a oportunidade e peço desculpa pelo atraso. Mas eu quero parabenizar pela eleição de hoje o nosso novo presidente da Academia Mineira de Letras, o acadêmico Rogério. Era só para isso, e lembrar que, de fato, tem razão o professor Álvaro. Eu fui grande amigo do seu pai, grande admirador, e fico orgulhoso de ver que o filho segue exatamente no brilho, na inteligência, na locução, o que já representava o saudoso doutor Souza Cruz. Muito bem, muito obrigado, doutor Anchieta, pelas suas palavras. Doutor Anchieta, que é um grande benfeitor dessa casa, nosso amigo fraterno. Professor Álvaro, Lei da Anistia e Supremo Tribunal Federal. O que falar sobre isso? É uma situação extremamente complicada. Quer dizer, de uma forma geral, quer dizer, as leis de anistia, elas surgem, né, em outros países para beneficiar aqueles que lutaram contra o regime. Na América Latina, não só no Brasil, mas em outros países, a lei da anistia
ela foi usada como instrumento de barganha da ditadura militar, ou civil-militar, né? Hoje, depois que eu fiz o pós-doc em História, eu fui corrigido assim várias vezes, né? Então, eu falava em intentona comunista, na época, né, de 1935, né? Era o que estava no livro de História. Hoje, não. Hoje é Revolução Vermelha. Você não pode usar a expressão da ditadura Vargas, né, para elencar ou destacar esse momento. E, da mesma forma, não se pode mais, né, falar em ditadura militar, mas sim ditadura civil-militar, numa aliança da sociedade civil com as Forças Armadas. O Supremo Tribunal Federal, na contramão, né, da Suprema Corte de outros países e da Corte Interamericana de Justiça, ela reconheceu a constitucionalidade da lei de anistia e o abolício crimes, inclusive dos agentes estatais que praticaram esses crimes, como, tanto é que o Carlinho Metralhadora estava lá, né, pregando que o erro dele, né, foi não ter matado mais pessoas. Né, o erro da ditadura foi ter matado pouco. Né, esse foi o grande erro da ditadura. E estava lá com né, um chapéu de militar, com um capacete, né, e aquela figura sendo ovacionada na sociedade. Recentemente, no TSE, não sei se vocês viram o voto do ministro Fachin no julgamento do caso do Lula, da questão da elegibilidade dele, aonde havia uma ação, uma decisão de um organismo internacional sustentando a dificuldade e a legitimidade da prisão em segunda instância aqui no Brasil, contrariando o texto constitucional. O voto foi por 6-1. Né? Como as análises de direito e de backlash político nas cortes no Brasil são as mais pobres possíveis e imagináveis, né? O pessoal fala, o Fachin votou porque ele é comunista, porque ele é petista. Não. Ele dá o voto minoritário, ele marca, né, a condição de voto vencido para garantir depois que, eventualmente, se houver uma rediscussão, e deve haver, da lei de anistia no Supremo Tribunal Federal, que ele possa, então, dar o voto de reversão e estabelecer um overruling com relação a essa situação. Overruling seria superação do precedente anterior. Né? Senão eu estou falando juridiquês, né, aqui para vocês. Então, há, pelo menos, um indício claro, né, de um dos ministros do Supremo tendentes, né, a estabelecer a reversão desse voto. Né, se ele mantiver a coerência no voto anterior. Né, eu tive com ele na comemoração da promulgação da Constituição, exatamente no dia 5 de outubro do ano passado, comemorando os 30 anos da Constituição, lá na Universidade Federal do Paraná. Né, e foi nessa oportunidade que eu tive a oportunidade de conversar com o Fachin a respeito dessa situação. Eu sou francamente favorável, mas, né, no clima político que nós temos hoje, né, não será fácil, né, aos ministros reverterem essa decisão por exigência da condenação que nós temos no Brasil aqui da Corte Interamericana de Justiça. Acho que respondi a sua pergunta. Obrigado. Fabrícia, João, Leo, Brown, ninguém tem pergunta aí para... Curiosidade nenhuma? Ficou curioso de ler pelo menos o texto? Hein? É. Professor, boa noite, parabéns pela palestra. Obrigado. Você foi meu professor e eu agradeço ter aberto meus olhos para as questões de direitos humanos de uma forma mais concreta e efetiva. E depois das suas aulas, eu fui inspirado a escrever um artigo sobre a mutilação genital feminina que acontece ali na África subsaariana e nos Estados Unidos também, né?
foi importado essa prática para os Estados Unidos, é o segundo lugar que mais tem essa prática de maneira oculta, né? E durante minha pesquisa, eu me encontrei naquela velha história entre o paradoxo da intervenção internacional em nome dos direitos humanos ou da preservação de entre aspas, uma cultura local, né? Porque essa prática não está no Corão. E eu me deparei com uma outra questão, eu queria saber a sua opinião, que é a seguinte: assim como o senhor falou do ciclo de sofrimento que faz com que a pessoa abusada se torne pedófila quando cresce, na minha pesquisa eu percebi esse mesmo ciclo de sofrimento, sendo que as mães que foram mutiladas na infância são as grandes responsáveis por levar as filhas para serem mutiladas depois. E é aquela situação que o criminoso é vítima também. Então, como seria não digo assim, como seria uma organização num viés mais jurídico disso, em um Estado democrático, onde existe um fator de amenização por parte do próprio criminoso, porque é um ciclo humano que talvez transcenda aí um pouquinho a análise estritamente jurídica, e aí talvez sejam muito necessárias para dar uma luz aí esses casos históricos, né, de literatura. A pergunta é muito, vamos colocar assim, pesada, porque ela envolve várias discussões que nós temos, por exemplo, no direito. Quer dizer, os direitos humanos devem prevalecer ou adotar um viés universalista, liberal, do tipo kantiano, ou não. A gente deve ceder ao respeito às questões culturais. Durante muito tempo, nós somos criados, de alguma forma, num pensamento bastante universalista. Não é? Então, eu acho que teriam poucas dúvidas alguém que, por exemplo, se deparasse na condição de juiz com um pedido do hospital para determinar a doação compulsória de sangue para um menor que professa a fé de testemunho de Jeová, né, e a pessoa não conceder a ordem da transfusão compulsória. São situações difíceis, porque recentemente, no estado de São Paulo, o juiz concedeu a ordem de transfusão de sangue, e o menino, depois de 14 anos de idade, quando ele saiu do hospital, ele se suicidou por conta disso. Por conta da decisão do juiz. Quer dizer, e o juiz, e ele dizia, olha, o fato de eu estar me suicidando é derivado da sua responsabilidade de você resolver esse tipo de questão. Quando eu trato desse tipo de questão, especialmente em sala de aula, não existe uma solução prévia, a priori, acabada. Muitas vezes eu fico vendo os alunos esperando, não, o professor vai trazer aí a resposta, né, correta, aquilo que vai resolver, né, o problema. E acho que tem uns que devem sair decepcionados. Esse professor é meio picareta, porque eu estava esperando a resposta dele e tal, e ele não me traz, né, ele não me dá a solução, como se a gente tivesse, né, numa geometria euclidiana, numa matemática mais simples, né, onde a gente tivesse sempre teoria da completude. Até a matemática trabalha hoje com a teoria da incompletude, né, com uma série de questões. Então, nem a matemática é tão exata como a gente julga que seja, muito menos o direito. Eu não tenho dúvida, né, de que é preciso muita força para quem lida com esse ciclo de violência com pedofilia. E preciso muito esclarecimento para esse tipo de questão. Porque se não se considerar, se eventualmente se descobrir que o pedófilo também agiu, né, pelo fato de ter sofrido o ciclo de violência, não estou dizendo que essa pessoa deva ser absolvida, mas
a consideração dessas circunstâncias que são relevantes à dosimetria penal, ou seja, na aplicação do tanto que a pessoa eventualmente vai se tratar, eu acho que isso é importante. Então, a reprodução de relações, quer dizer, faz com que essa sua pergunta seja uma pergunta muito rica e talvez seja a pergunta com a qual eu tenha tido mais dificuldade de responder. Espero que você tenha ficado satisfeito com o esforço que eu fiz aqui para poder te responder. Obrigado. Boa noite aos membros da mesa. Professor, parabéns pela palestra. A minha pergunta, sem contextualizar muito o porquê, mas levando em consideração o que está acontecendo no país hoje e o que as pessoas acham que é a pesquisa que a gente faz na pós-graduação e tudo mais, eu queria saber do senhor, pessoalmente, o que o senhor acha que é o papel do estudo do direito e literatura no resgate da memória coletiva, numa sociedade igual a nossa, né? Eu acho que existe algum tempo atrás, lá no texto do Matraga, que o pessoal de Uberlândia me chamou, né, eu fico assim, eu tenho, de verdade, não é onda minha, não, eu tenho constrangimento mesmo, eu tenho até vergonha, porque o pessoal me chama, mas não dá nem para comparar o trabalho do Fernando Armando, que está aqui do meu lado, comigo. Quer dizer, vamos colocar assim, em direito e literatura, a minha situação é uma situação de freelancer. Vamos colocar assim. Mas, de vez em quando eu escrevo, né, por exemplo, na graduação, eu não indico nenhum livro meu, nenhum texto meu de direito e literatura. Eu, essencialmente, dou ali o feijão com arroz, o direito à diferença, o jurisdição constitucional, estou dando lá o relatório Figueiredo, que aí é um pulinho que eu dei ali na história, tal, mas direito e literatura eu acabo não entrando, porque eu não tenho um projeto sistemático, organizado, como o Armando tem, como várias pessoas têm. Então, de vez em quando, me vem uma inspiração, né, e eu escrevo. Agora, isso é um problema meu, isso é uma deficiência minha, porque eu acho, e aí eu vou falar muito mais com o coração, eu acho espetacular as possibilidades que o direito e a literatura tem. Eu acho dogmático demais o curso de direito que a gente formula e fornece aos alunos. É um curso empobrecedor. As possibilidades e eu contribuo para esse empobrecimento. Eu estou reconhecendo estou aqui com alguns alunos, quer dizer, que estão 3. Você foi meu aluno? Não, né? Eu estava confundindo com do Barbudinho, acho que ele está formando agora. Aí eu olhei assim, só que está com um holofote aqui na minha... Cara, como é que ele chama, gente? Você lembra dele? Lucas. Então eu achei que era o Lucas que eu tivesse, desculpa, tal, mas... vamos falar, são 3 pessoas, então, que sabem que eu escrevo sobre direito e literatura, sobre esse tipo de... Por exemplo, eles tiveram lá que estudar comigo histórico da Constituição. Né, eu tenho um texto ultra bacana sobre a Constituição de 46, tratando, né, de Sagarana, tratando do Guimarães Rosa, que é um dos grandes da literatura, né, e muitas vezes eu não passo, né, para eles, com aquela obrigação de passar o feijão com arroz, né, que é o necessário no aprendizado deles. Então, eu costumo dizer que na graduação a gente mente muito, no mestrado a gente mente menos,
e no doutorado que a gente vai conversar de verdade, né, com as pessoas. Mas a minha resposta é um sim enfático e um sim emocionado. Eu acho, ou tenho a ilusão, ou a pretensão, de tentar mostrar muito mais pela literatura a dimensão do humano diante dessas barbaridades que a gente tem escutado aí em torno do retorno do totalitarismo, do absolutismo ou da ditadura. Não adianta eu vir escrever um texto para explicar, olha, democracia é isso. Aí eu fazer igual a Décio já fez, 22 conceitos de democracia. Eu acho que isso não toca as pessoas. Eu acho que a pessoa se imaginar, né, como o Mata Machado, pedindo para falar para a mãe dele, que está rezando para ele em algum lugar, e que ele sabe que ele vai morrer. Eu acho que isso, de alguma forma, toca. Se a pessoa minimamente tiver um coração, tiver algo, né, ela é capaz de ver, né, na hora que vê aqueles retratos das pessoas todas que foram mortas, não achar que são retratos mortos, que são números, que cada um daqueles que estão ali tinha uma história, tinha uma vida e tem uma família em torno deles. A ideia desse texto foi dar voz, vida, foi fazer com que eles, mesmos mortos, eles se evadissem para a existência, nem que fosse nesse átimo de tempo aqui para vocês. É a resposta que eu tenho para você. Obrigado. Mais alguém? Só quero relembrar uma frase que o professor Edgar da Mata Machado falou a respeito do que aconteceu com a família dele, com o Zé Carlos. Uma frase que me tocou muito, eu nunca esqueci dessa frase. Ele disse uma vez: sofrer passa, ter sofrido não passa nunca. Essa frase me tocou muito. Enfim, rendemos aqui nossa homenagem ao nosso antigo confrade Edgar Godoy da Mata Machado. Há um fato sobre ele, por quanto à questão do perdão, né, Uhum. que existem alguns relatos de que, quando da notícia, Uhum. ele teria feito, ele era muito católico, Isso. e ele teria chamado a mulher e acho que outros filhos, Uhum. e falar, vamos rezar pedindo perdão desses que Uhum. mataram o Zeca, né? Uhum. Então parece que tem Uhum. essa história, como o professor Álvaro falou do perdão, tem esse relato histórico sobre o professor Mário Machado, né? Sobre esse lado. Muito bem. Professor Fernando, palavras finais? Bom, eu só posso cumprimentar, né, e agradecer mais uma vez o caríssimo colega professor Álvaro por essa contribuição, né, ao nosso projeto. Eu acho que é um tema muito importante, né, um tema que é atualíssimo, precisa ser trazido sempre, né, e eu acho que o olhar da literatura, pegando um pouco também ainda de perguntas feitas, tem muito a contribuir sobre esse tema, pessoal. Eu acho que eu acredito até que muitas das coisas que o Brasil vivencia hoje são muitas vezes fruto de um excesso de ideologia e falta de dimensão literária na compreensão da vida, né? A poeta Sofia de Mello Breiner Andressen, que foi declamada aqui na academia há pouco tempo, né, que é uma poeta portuguesa magnífica, né? Ela tem um poema que ela fala algo como saia daí e vem caminhar cá fora, onde a vida acontece, né?
não sei se é exatamente isso, talvez esteja roubando, fazendo esse crime de roubar palavras a ela, mas a ideia é exatamente de que a literatura, ela, ao contrário do que muitos pensam, né, ela não é uma abstração, algo como uma viagem na maionese, né? Ela, pelo contrário, ela é algo que traz uma dimensão humana de uma forma muito profunda. Né? O Milan Kundera chega a falar que ela é uma espécie de escancaramento das vísceras do humano, né? E que se a literatura não for isso, ela não serve. Né? O Milan Kundera, eu acho um escritor fabuloso, né? Eu gosto demais dele. Ele diz que o escritor deve ser alguém que faz uma fenda no ser humano e diz, olha, né? E se a literatura não for isso, ela não é para ele, né? Ela não é literatura. Mas eu não estou dizendo que eu concordo com ele, isso é uma visão dele, mas a ideia de que a poeta Sofia de Mello Brand traz sai e vem cá fora, onde a vida acontece, ela pode ser uma convocação literária. E eu já até falei aqui em uma palestra aqui na academia de um texto que trabalha exatamente essa dimensão da literatura como uma dimensão em que há uma materialização das nossas relações de vida por meio das palavras, não é? Ou seja, nós teríamos aí uma percepção de mais concretude. E a literatura nesse espaço, nessa visão, nessa compreensão, ela reduziria o abstracionismo, que é típico das visões ideológicas, que são exatamente aquelas visões que tentam, de certa forma, taxar o mundo de uma forma que é muito multicomplexo, multifacetado, de uma forma que é, de alguma forma, simplificadora, porque ela é sistemática, ela é conceitual, ela é, de alguma forma, simplificadora mesmo. E essa abstração, a literatura se exime dela, mesmo que seja pela ficção. Então, a conclamação da poeta que sai e vem cá fora é uma conclamação literária. E é uma conclamação que nos faz, eu acredito, entender que os problemas da vida, inclusive os problemas jurídicos e políticos, eles não são tão simples quanto muitas das vezes são colocados, né? Há possibilidades múltiplas de você encarar esses fenômenos, e quando você os encara sob essa faceta humana, né, como o professor Alvo teve a oportunidade de trazer aqui, é uma oportunidade singular para você perceber possibilidades de interpretação desses fenômenos que são muito mais ricas do que aquela abordagem simplesmente abstracionista, né? Nesse sentido, eu acho que, inclusive, na questão dos direitos humanos, professor Alvo, existe tanto essa visão reducionista, né, que faz esse tipo de interpretação que é, né, no mínimo canhestre, dizer que direitos humanos é coisa de bandido. Mas existe também, eu acho, um vício que a literatura pode nos tirar, que é de tentar ver como se os direitos humanos fosse apenas um discurso da luta dos sofridos, ou como se fosse apenas um discurso contra o poder, né? Quando, na verdade, os direitos humanos também podem assumir uma feição deturpadora da mesma realidade que ele descreve. Sobre esse fenômeno, inclusive, há uma narrativa muito interessante de um professor da Universidade de Harvard, que chama-se David Kennedy, ele foi um ativista dos direitos humanos, esteve na América Latina, no Chile, esteve no Uruguai durante algum tempo, e ele faz uma descrição que é muito interessante de um sentimento que ele começa a ter quando ele volta aos Estados Unidos e faz os relatos sobre os problemas que ele enfrentou, sobretudo de tortura, né, que eles, como os membros de organismos internacionais estavam verificando, e ele dizia que, ao preencher aqueles formulários e tentar dizer daquilo que acontecia, ele sentia que algo terrível estava acontecendo, que, na verdade, ele estava se sentindo, ele usa essa expressão, tão usurpador
da vida daquelas pessoas quanto alguns daqueles agentes de Estado que ele tinha verificado. E quando as pessoas batiam no ombro dele e falavam, parabéns, você fez um gol para os direitos humanos, ele começou a sentir um certo estranhamento. Talvez se ele estivesse escrevendo um conto, um romance, esse estranhamento não aconteceria. Talvez. Né? Eu não tenho essa resposta. Mas o livro dele é bastante interessante. Parabéns, professor Álvaro. E chama-se The Rides of the Spring, esse livro do professor David Kennedy. Que e eu acho que a ideia do professor Álvaro ela é sempre fabulosa, né? Que é exatamente conectar a literatura a questões jurídicas, questões jurídico-políticas concretas, né? E isso é louvável. Parabéns. Muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Para mim é um momento, de fato, ímpar, né? De estar aqui presente na Academia Mineira, né, de Letras. Para mim é uma homenagem, eu reconheço, além da minha conta, além da minha monta, não é? E realmente fiquei muito feliz de ter recebido, né, o convite e de ter passado aqui essa noite com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Álvaro, muito obrigado ao doutor Fernando, muito obrigado ao presidente Anchieta da Academia Mineira de Letras Jurídicas pela parceria, pelo apoio, pela presença, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui nessa noite. Voltem sempre à casa de vocês. Obrigado.